Segundo a Justiça, Carlinhos estava foragido desde novembro de 2023. Em janeiro deste ano, ele planejava fugir, mas uma denúncia anônima o entregou. Após a denúncia, os policiais espreitaram por Carlinhos num dos imóveis que ele ficava. Ele sempre saía à noite, mas houve uma exceção. E num dia ele saiu pela manhã. E nesse momento, ele foi abordado pelas autoridades e levado para uma detenção temporária no dia 18 de junho deste ano. Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, fez muito sucesso na televisão brasileira alguns anos atrás. Comediante, ele tinha um carisma que conquistou o público de todas as idades. Porém, anos após esse momento de glória, o nome de Carlinhos volta às manchetes, mas por um motivo muito diferente: a sua prisão. Muitas pessoas que lembram com carinho dos anos áureos do humorista ficaram chocados com a notícia e sem entender o que houve. É por isso que hoje eu trago para você a história completa aqui no Biografia do Crime. História de vida. Muitos que viram Carlinhos sorrindo e fazendo piadas na televisão não imaginavam que a sua vida não tinha sido nada fácil. Antes de sua ascensão na carreira artística, Carlinhos e seus irmãos viviam uma vida difícil e repleta de abusos. Seu pai era alcoólatra e agredia a sua mãe. Sua mãe agredia ele e os seus irmãos, e por isso ele saiu de casa muito jovem, com 4 anos de idade. Seus irmãos fugiram de casa e ele foi junto. Eles foram parar na Praça da Sé, mas lá Carlinhos se perdeu de seus irmãos. Nesse período, ele pedia esmolas, comia comida do lixo, vivia nas ruas. Ele contou que, com 5 anos, cheirava a cola porque tirava a fome e o frio. Ele foi retirado das ruas durante um período de inverno e levado para a FEBEM, que atualmente é a Fundação Casa. Aos 8 anos de idade, ele foi para um colégio interno. Lá ele se envolveu em brigas com outras crianças e contou que carrega as marcas desses conflitos na parte de trás da cabeça. Ele ficou lá até os 14 anos. Nessa idade, Carlinhos era benquisto, uma criança feliz que chamava a atenção. Certo dia, uma senhora chamada Margot, mãe do dono da Jovem Pan, viu Carlinhos. Disse que ele lembrava uma pessoa querida de sua família e que conseguiria um trabalho para ele. Pouco tempo depois, ele começou a trabalhar na Jovem Pan como office boy. Ele conta que ficou muito feliz com a oportunidade. Sobre esse período, Vinícius Vieira, que interpretava o personagem Glu-Glu no programa Pânico na TV, disse: Na hora do almoço, ele descia até a rádio. Deixava de comer para ver o Pânico no estúdio. Ele começou a conhecer o pessoal, fez amizade. O Ceará, que na época fazia o Paulo Jalasca, percebeu que o Carlinhos tinha talento e o chamou para ajudar nas paródias toscas das músicas internacionais. Depois, como ele dava uns arrotos em público, acabou virando o homem arroto. Falava a escalação da seleção brasileira de futebol inteira com o som que conseguia fazer com a boca. Daí em diante, todo mundo conhece a história. Carlinhos finalmente conseguiu um trabalho na emissora e começou a fazer parte da equipe do programa Pânico na TV, interpretando os personagens Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Malandro, Merchan Neves, Presidente Molusco e o seu papel mais famoso, o Mendigo, que logo se tornou parte de seu nome artístico também. A história da criação do personagem Mendigo é curiosa. Os personagens Carioca e Vesgo, interpretados por Marvio Lúcio e Rodrigo Scarpa, gravavam vinhetas humorísticas para os intervalos do programa, chamadas Por Isso Que Eu Ouvo Pânico. Alguns moradores de rua cantavam durante esses momentos, e Carlinhos se inspirou nessas pessoas, em um homem em particular. Carlinhos ficou no programa Pânico na TV de 2003 a 2007. Álcool e dependência. Como eu disse, o pai de Carlinhos era alcoólatra, e o humorista reconhece que o alcoolismo de seu pai o rondou. Numa época, ele chegou a beber 1 garrafa de vodka por dia.
Ele declarou que quando bebia ficava alegre e não agressivo como o seu pai. Mas, há cerca de 5 anos, ele começou a cuidar da própria saúde e focou em beber menos. O relacionamento polêmico. Carlinhos e Aline Hawk, ex-dançarina, começaram a namorar em 2011. Ele relatou que a viu pela primeira vez pela televisão quando ela participava do programa Fantasia e que se apaixonou por ela. Mais tarde, Carlinhos declarou que se apaixonou pela Casca, se referindo à ex-companheira. Durante o relacionamento, Aline engravidou, mas ele não quis se casar. Foi sincero com ela e os pais dela sobre isso e encerrou o relacionamento durante a gestação dela. O relacionamento dos dois durou 6 meses. Segundo Carlinhos, nesse período ele estava construindo o seu apartamento, que já contava com o quarto do filho. Ainda estava com Aline, mas relata que a relação foi se desgastando cada vez mais. Os dois se separaram e ele ofereceu 3 mil de pensão, mas Aline recusou e eles foram para a justiça. A juíza determinou que ele devia pagar menos do que tinha oferecido. Os anos passaram, os valores da pensão sofreram reajustes e, em 2015, ele voltou ao programa Pânico na TV e passou a receber menos. Sendo assim, segundo o próprio Carlinhos, ele ligou para a Aline para avisar que iria enviar menos dinheiro da pensão e entrou com o pedido de revisão de pensão. Segundo ele, foram feitos 2 acordos, mas Aline nunca cumpriu a sua parte, que era deixá-lo ver o seu filho. Ele já revelou em podcast que entende que a mulher tenha raiva dele, mas não entende as ações dela. Ser mãe solteira, ficar com um filho. Então eu entendo esse lado dela, eu só não entendo as atitudes que ela tomou. O que acontece, segundo Carlinhos, é uma alienação parental por parte de Aline. Ele alega que ela só conta o seu lado da história para o filho e que o impede de vê-lo. Ele conta que fez mais de 20 boletins de ocorrência, pois ia ver o filho e ela não deixava. Ele conta que pagou a pensão corretamente, mas num determinado momento ele não conseguia mais pagar o valor integral e enviava metade, e foi nessa época que iniciaram os problemas. Desde o término do relacionamento, a relação entre os dois é atribulada, e o filho do casal fica no meio disso tudo, já que sua mãe e seu pai não se acertam. Há cerca de 5 anos, é de conhecimento geral que a pensão é um assunto que gera discussões entre o casal. E Carlinhos já surgiu na mídia, em vários programas, alegando que a ex-mulher não deixa ele ver o filho há anos. Ele fala que espera uma revisão de pensão desde 2014, que durante esse tempo continuou pagando a pensão, enviando o valor que podia, mas que mesmo assim precisou se esconder numa comunidade para não ser preso. Carlinhos também alega que a ex-companheira mente quando fala que ele nunca pagou pensão, pois ele tem todos os comprovantes para provar o contrário. Carlinhos já entrou no ar num programa jornalístico para falar que quer ver o filho, que não tem a permissão de vê-lo e que não conseguia acordos com a ex-parceira. Ele clamou, nesse momento, para a revisão de pensão ser feita, pois há anos o seu advogado ia atrás disso. Ele também disse que tirou o time de campo após a sua prisão ser decretada, pois se entregar não faria sentido. Eu vou ficar preso 30 dias. Depois vou ter que pagar o dinheiro que não tenho. Ele declarou na ocasião. Ele também falou, nessa ocasião e em outras entrevistas que concedeu, sobre o seu apartamento que estava penhorado. Após esse período, ele conseguiu um habeas corpus e foi buscar o seu filho. Carlinhos alega que Aline não o entregou e o advogado conseguiu um extrajudicial para ela entregá-lo. Carlinhos voltou à casa da ex-companheira e ficou das 10 horas às 14 horas esperando pelo filho. Segundo ele, o filho já estava alienado e por isso não aceitou ir com ele. Após essa situação difícil, Carlinhos voltou para casa e falou em uma live a frase polêmica: "Hoje eu entendo o goleiro Bruno." Com essa declaração, uma medida protetiva foi feita e Aline declarou em um vídeo que sofreu ameaças do ex-companheiro e de fãs dele.
Enquanto Carlinhos fala a sua versão, Aline desmente tudo, fala que ele nem ligava para o filho e que ela e o filho esperaram por ligações. Polêmica. Covid Party foi a festa na qual Carlinhos participou na época em que o vírus estava ceifando muitas vidas. Além de estar na festa que ele, supostamente, ajudou a organizar, ele falou: Coloquem máscaras, fiquem em casa. De forma irônica, e riu junto a outra pessoa que não aparece nas imagens. Foragido. Segundo a Justiça, Carlinhos estava foragido desde novembro de 2023 e informações apontam que ele circulava por 4 imóveis para despistar as autoridades e que nenhum desses imóveis está em seu nome. Em janeiro deste ano, ele planejava fugir, mas uma denúncia anônima o entregou. Após a denúncia, os policiais espreitaram por Carlinhos num dos imóveis que ele ficava. Ele sempre saía à noite, mas houve uma exceção, e num dia ele saiu pela manhã. E nesse momento, ele foi abordado pelas autoridades e levado para uma detenção temporária, no dia 18 de junho deste ano. Prisão. Quando questionado a respeito da dívida, ele respondeu. Esqueci. Um dos repórteres falou. Mas você tem grana, cara. E Carlinhos respondeu. Tenho sim. Muita. Acha lá. Procura lá. De forma irônica, e em seguida falou para os repórteres falarem com o seu advogado. Atualmente, Carlinhos não foi solto. A justiça determinou que ele seria solto se pagasse a dívida de mais de R$246 mil de pensão. Mas, como não quitou, a justiça homologou sua prisão para o dia 19, durante a audiência de custódia. Carlinhos segue mantido detido por 30 dias e, enquanto isso, a justiça vai avaliar o seu caso. Carlinhos declarou que, antes da alienação parental, ele se dava muito bem com o filho, que tinha um quarto reservado ao filho em sua casa, com os brinquedos e os bonés que o filho gostava. Mas que o menino não usava nada, pois não ficava com ele. Ele também já declarou que nunca desafiou a justiça, mas sim que discorda de como a lei funciona. Após a sua prisão, muitas pessoas atacaram Aline, outras culparam Carlinhos. Mas, e você? O que acha dessa história? Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.